Vamos lá, bora? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje estamos aqui com a nossa convidada mega especial, a nossa diretora do PDM, doutora Gisele Eugênio, que vai abordar o tema comportamento versus intenção. Como será o seu comportamento? Como será que o seu comportamento está sendo externado? Será que sua intenção condiz? Ficou curioso? Então fique aqui conosco que a doutora Gisele vai tirar as suas dúvidas. E eu vou dar um spoiler para você que está aqui ao vivo. A doutora Gisele disse que vocês terão um presente surpresa, só para quem está aqui ao vivo, tá bom? Mas antes de passar para a nossa palestrante, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook e no Spotify. Sigam-o praticadamente e compartilhem. Doutora Gisele, agora eu passo a palavra para você. Boa noite para todo mundo que está aqui ao vivo, acompanhando a nossa live do Praticadamente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gravação no YouTube ou mesmo ouvindo aí no Spotify. Sejam todos muito bem-vindos aqui, muito bem-vindas. E bora lá falar um pouquinho de PNL. Faz tempo que a gente não fala de PNL aqui. E hoje eu quero trazer dois pressupostos da PNL para vocês. Eu vou começar aqui a apresentar a minha tela. Todo mundo está vendo minha tela? Andréia, Marcinha, eu vejo vocês aqui no meu cantinho. A tela está aí aparecendo para vocês? Maravilha. Então, tá aí. Comportamento versus intenção. E a gente já está vendo o rostinho aí de uma criança chorando. O choro é um comportamento. Será que tem uma intenção nesse choro? E aí eu já deixo uma pergunta aqui para todos vocês. Os seus comportamentos, pensa aí diariamente em todos os seus comportamentos, tudo aquilo que você faz, do seu acordar ao seu dormir. Os seus comportamentos estão alinhados com as suas intenções? Pensa aí um minutinho. Convido vocês, a gente, nessa palestra, refletir sobre alguns assuntos aqui. E já deixo aqui, como intenção positivista, um convite para que vocês sigam a gente nas outras redes sociais. Você que está aí no YouTube nos assistindo, nossa rede no Instagram e também no Spotify, para que vocês nos sigam lá. O André já falou um pouquinho disso. E aqui eu repito nossas redes, porque é a partir de lá que vocês podem tanto ver os comunicados de próximas lives, quanto também algumas lives antigas que nós temos no canal do YouTube. E aqui eu vou citar, talvez, algumas lives que já passaram pelo nosso canal, para que vocês corram lá e entendam a referência dessas lives. Quando a gente fala de pressupostos da PNL, eu acho que o mais famoso de todos é aquele que todo mundo repete assim, ó, bel prazer, né? Mapa não é território. Isso daí é um mantra. Até para quem nunca estudou PNL na vida, repete isso daí, né, Marcinha? Marcinha já deu até um sorriso ali quando eu falei que é um mantra para a galera. As pessoas vão repetindo isso, elas nunca pararam para estudar, para entender o que quer dizer esse pressuposto. Mas sai ali se defendendo com unhas e dentes, dizendo que a sua opinião, o mapa não é território, blá, blá, blá.
Só que a gente também tem outros pressupostos, né? A PNL tem 16 pressupostos. E a gente tem esses dois aqui que estão na tela para vocês. Um diz: todo comportamento tem uma intenção positiva. E o segundo diz: todo comportamento é útil em algum momento. E aí nós vamos juntar um pouquinho, o mapa não é território. Eu tenho uma live no canal e o Thiago Cho, que é o irmão do Pyong, também tem uma live dele. Depois a Marcinha vai colocar para a gente lá as lives nos grupos do WhatsApp. Essas lives que a gente fala sobre mapa não ser território, tá? E aqui a gente tem esses outros dois pressupostos. Porém, antes de eu falar dos pressupostos em si e como isso se aplica tanto na terapia quanto nas nossas vidas diárias, primeiro eu quero trazer algumas definições. E a primeira definição que eu vou trazer para vocês é justamente de pressuposto. Porque muitas vezes, quando falamos de pressupostos da PNL, parece que a gente está falando de uma regra imutável. E não, pressuposto, pelo dicionário, é aquilo que se supõe antecipadamente. É uma pressuposição, uma conjectura, uma suposição. Algo que eu penso sobre aquilo. É aquilo que você busca alcançar, um desígnio, um objetivo, uma meta. Pressuposto não é lei. Não é lei, eu vou repetir. Pressuposto não é lei. Um pressuposto é uma suposição que eu estou fazendo. Então, quando eu uso um dos 16 pressupostos, eu estou justamente falando sobre algo que eu tenho por objetivo compreender na vida de alguém, né? Então, quando um terapeuta utiliza da PNL, né, que é um modelo de comunicação, ele vai usar um pressuposto, ele vai trazer uma ideia para aquele cliente, para que se reflita sobre aquilo. Quer dizer que a gente vai pôr uma arma na cabeça da pessoa e falar assim, olha, se você não seguir isso, arrisca. Não, não é lei, é uma pressuposição. Uma outra definição que eu quero trazer para vocês é sobre comportamento. Também, definição de dicionário. Ai, Gisele, mas você vai trazer definição de dicionário. Eu sei o que é comportamento. Eu tenho uma máxima que diz, o óbvio precisa ser dito. E aqui a gente precisa calibrar o que nós estamos falando. Então, eu estou fazendo uma calibração dos termos que nós vamos utilizar aqui nessa live. Então, a gente tem comportamento, o ato ou efeito de comportar-se, o procedimento de alguém face frente a um estímulo social ou um sentimento, necessidade, íntimo ou combinação disso. Ou seja, comportamento é a atitude, é o que eu faço a partir de algo que eu sinto ou que eu percebo intimamente dentro de mim. Isso é, agora, o que eu externalizo é um comportamento. Chorar é um comportamento, comer é um comportamento, respirar é um comportamento, fumar é um comportamento, brigar, discutir, se mutilar são comportamentos. Alguns comportamentos, eles serão intrínsecos nossos, são coisas que a gente sequer precisa pensar para fazer. Ninguém aqui precisa pensar para respirar. Quero acreditar que os poucos que eu estou vendo a câmera aqui no cantinho estão respirando sem ter que pensar como é que respira. Porém, quando a gente faz hipnose, algumas vezes a gente traz a consciência dessa respiração. Quando a gente diz para o cliente, e agora eu convido você a respirar lentamente, calmamente. Agora você traz para a consciência um comportamento que já é da pessoa. Existem comportamentos que são aprendidos. Em que momento ele é aprendido? Em algum momento da vida, tá? Próxima definição que eu quero trazer para vocês é a intenção.
Intenção é aquilo que se pretende fazer. Um propósito, um plano, uma ideia. Aquilo que você procura alcançar. Conscientemente ou não. Pode ser que seja algo feito de propósito, um desejo, um intento de fazer. Como pode ser algo que nem sequer você tenha consciência dessa intenção. Muitas vezes a gente não sabe por que faz algumas coisas. Por que eu faço? Por que eu me comporto diante de uma situação? A intenção é o para que eu faço o que eu faço. E há uma diferença entre por quê e para quê. Intenção está intimamente relacionada com o para quê. Para que você faz determinada coisa? E aqui eu entro, de fato, no primeiro pressuposto que eu quero conversar com vocês. Até aqui, tá tudo certinho? Marcinha, Andréia, Durante, que eu vejo vocês na câmera aqui. Qualquer coisa, se tiver pergunta, bota aqui no chat, o André vai ler para a gente. Combinado, André? Então, beleza. Chegamos aqui, em todo comportamento tem uma intenção positiva. E aqui agora eu quero saber de vocês. O que vocês entendem sobre isso? Pode abrir o microfone, pode falar, escrever no chat. O que vocês entendem sobre esse pressuposto? Vai, Durante, você já está aí de microfone aberto. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que toda vez que você tem um comportamento, a intenção positiva do comportamento, eu acho que ninguém sai para fazer uma maldade, ter um comportamento ruim, um pensamento ruim, tá? Então, talvez seja isso a intenção positiva. Que você vem com essa ideia que, opa, eu sou muito otimista, vai dar certo, alguma coisa. Opa! Gilson escreveu lá no bate-papo, a intenção é sempre um ganho. Então, vamos lá. Todo comportamento tem uma intenção. O Orlando escreveu um propósito. Exato. É tudo isso que vocês falaram. Quando eu digo que todo comportamento tem uma intenção positiva, eu gosto muito de completar essa frase dizendo o seguinte: e nunca é ferir alguém, é sempre ter um benefício próprio. Um exemplo que eu sempre dou, sempre mesmo, para pessoas da PNL aí que fala assim, sempre eu dou esse exemplo, que é o seguinte, imagina aqui comigo, a Cris escreveu, porque a pessoa sempre acredita que está fazendo certo. Também isso está aqui junto, Cris. Vem comigo nesse exemplo. João comprou lá no mercadinho fiado, aquele mercadinho que não tem Pix, não tem cartão, não tem nada, é da caderneta. Agora os mais velhos sabem o que é caderneta, os mocinhos aqui do grupo não fazem a menor ideia do que seja caderneta, né? João comprou lá na caderneta e chegou o dia de pagar a caderneta lá do mercadinho. Então agora João vai lá no banco para sacar o dinheiro do salário dele, né? Caiu o salário, ele vai sacar esse dinheiro para pagar o mercadinho. Na saída do banco, João se depara com um drogadido, um cara lá. Cris se sentiu raiz agora. João sai do banco com o dinheiro para pagar o mercadinho e ele dá de cara com um drogadido, um usuário de drogas que está armado, e ele assalta João porque ele quer pagar a dívida lá da boca de fumo, do traficante. Porque se ele não pagar aquela conta, ele não pode pegar mais droga. Se a gente não julgar agora, se a gente tirar o julgamento de certo ou errado, de crime, na lei brasileira, assaltar é um crime previsto em lei, com poder ficar preso, enfim. Deu uma paradinha aqui que apareceu um aviso na tela, gente, perdão.
Se a gente desconsiderar o crime, escreve aqui no chat. Vocês concordam comigo que a intenção do João e do drogadido é exatamente a mesma? João quer pagar uma conta lá no mercadinho, quer pagar a caderneta que ele ficou devendo. O drogadido quer pagar a boca de fumo, que senão ele não pode pegar mais droga. Alguém discorda de que a intenção é a mesma? Os dois são honestos, né? Eles querem pagar as dívidas dele. Só que um apelou um pouquinho, né? Ele forçou um pouquinho a barra. Exato, Durante. A intenção é positiva, é pagar uma conta. É ser honesto. Eu quero pagar algo que eu devo. Agora, o comportamento é outra história. Vou chegar aí, Gilson, vou chegar aí. O Gilson já antecipando nossa história ali no chat. Você já quer matar os caras aí, ó. O Gilson já está no rapport aqui. O comportamento, aí é outra história. Né? Então, todo comportamento tem uma intenção positiva, que nunca é ferir o outro, é ter um benefício próprio. Gilson colocou brilhantemente um exemplo que talvez seja um dos exemplos de maiores atrocidades que a gente tem na humanidade, né? A mesma de Hitler ao exterminar quem não o favorecia. Hitler tinha lá os campos de concentração. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, fora pessoas que roubavam, ciganos, homossexuais, prostitutas, enfim, foram muito mais do que 6 milhões de pessoas mortas em campos de concentração, isso números que são conhecidos, fora aqueles que foram mortos e sequer foram contabilizados. Mas é exatamente isso. A intenção de quem fez aquilo, e aqui a Cris coloca também, ditadores se erguem em cima de verdades absolutas. Eles têm uma intenção, que é defender a sua ideia, defender aquilo que eles acreditam. É uma intenção positiva. Ah, mas eu não concordo, eu acho errado. Agora a gente está falando de comportamento. O comportamento a gente julga, né? O comportamento é uma coisa, a intenção é outra. A intenção positiva por trás daquilo. E aqui, eu vou trazer para vocês 3 coisas para a gente refletir. A primeira é sobre o nosso cliente. O cliente que chega até vocês. Quem aqui já pegou aquele cliente que chega reclamando da mãe, do tio, do passarinho, do periquito, da avó, da arara? Sempre a culpa é do outro. Quem aqui já pegou esse tipo de cliente? Me conta. Acredito que vários de vocês já chegaram em frente a um cliente. Daqui a pouquinho a gente vai falar de amigos, tá, gente? De amigos, de família, de parente. Por enquanto, vamos ficar aqui na terapia. Esse cliente que ele chega ali falando para você disso, daquilo e daquilo outro, ele tem uma intenção positiva. Talvez esses dias até eu e a Marcinha, a gente estava conversando no bate-papo de uma postagem que a Marcinha fez lá sobre comportamentos abusivos, né, relacionamentos abusivos, e eu ainda disse para ela assim, uma cliente minha me perguntou, né, ai, quem disse por que eu tenho que largar dessa pessoa? E, de repente, você tem que falar para a pessoa, olha, ter que largar dessa pessoa, você não tem que largar. Porque ela tem uma intenção positiva. Agora, ela precisa entender qual é essa intenção. Então, muitas vezes, frente ao cliente que está ali na nossa frente, né? Quando a gente usa agora a PNL com esse cliente, é ajudá-lo a entender qual é a intenção positiva por trás de um comportamento. Fumar é um comportamento? Fumar é um comportamento.
beber, usar drogas, ter vício em pornografia, tudo isso são comportamentos que estão ligados a uma intenção dessa pessoa. Lembra que eu falei lá nas definições que a intenção nem sempre é consciente. A intenção nem sempre é consciente. E aí é a grande chave da terapia. É a gente entender com aquele cliente quais são os ganhos. Alguém escreveu aqui no chat, o chat passou, eu não vi quem foi. Mas alguém escreveu aqui no chat. A intenção tem um ganho por trás. É exatamente isso. E qual é o ganho, né? A intenção positiva sempre em busca da recompensa. Perfeito, Claudinei. É isso. Eu estou buscando algo com aquele meu comportamento. O ciúme exacerbado é um comportamento. Difícil admitir qual o ganho. Pois é. Agora vem comigo numa ideia aqui. Imagina uma pessoa que, por exemplo, tenha medo de altura. Ela chega para você dizendo assim, eu quero tratar o meu medo de altura. Algumas vezes a gente vai lá e faz uma cura rapidíssima de fobia, faz um procedimento de dessensibilização da altura. Mas será que só isso resolve? Será que só a gente mudar por um novo comportamento resolve? Ou será, e aqui eu vou aventar algumas possibilidades com vocês, ou será que a intenção positiva dessa pessoa que tem o medo de altura, medo de avião, medo de voar, ela tem, na verdade, medo de perder o controle? Ela tem medo de tirar o pé do chão. Porque enquanto ela está ali, pé no chão, ela tem o controle da situação. Mas agora, quando ela voa, ela está longe do chão. Então, ela perdeu aquele controle, o falso controle, tá, gente? Estou colocando uma aspa aqui. Será que esse medo de voar, na verdade, a intenção não seja ser parecido com um ente, um pai, uma mãe, um tio, uma avó, que tem esse medo, que não sabe por que ela tem esse medo, mas de repente essa criança olha para esse papai, olha para essa mamãe, para esse parente que ela ama e diz assim, eu quero ter muito algo em comum com essa pessoa. Então, se essa pessoa tem medo de altura, eu também vou ter medo de altura, porque agora eu sou igual a ela. Vocês já pensaram nisso? Que às vezes a intenção positiva do cliente, ela é muito mais profunda do que aquele simples medo que ele chegou falando para você. Eu tenho medo de altura, né? Eu vou ler aqui no chat, deixa eu voltar um pouquinho. Sérgio, gosto de dizer que o comportamento tem uma consequência, mas a intenção é positiva. Perfeito, Sérgio. O comportamento deve ser julgado e uma consequência. Por isso, não devemos julgar sem saber o que levou a pessoa a fazer tal comportamento. Exatamente isso, Sérgio. Quando a gente está ali frente do cliente, é ajudar essa pessoa a entender que a intenção é positiva, o comportamento é outra história. O comportamento, ele pode ser ruim para mim, mas talvez ele não seja ruim para a Marcinha. Talvez a Marcinha olhe para um comportamento de uma determinada pessoa e faz assim. Agora, aquilo me fere. Por que será que aquilo me fere? E aqui eu já trago o segundo ponto dessa história. Agora é o terapeuta. A gente vive num grupo de WhatsApp com diversos terapeutas. Quem aqui já presenciou umas brigas lá no grupo do WhatsApp do Praticadamente, né? Eu quero defender isso, eu quero defender aquilo. Aí a gente para e fala assim, não, vamos falar sobre mapa não é território. A gente precisa falar sobre mapa não é território.
Mas a gente já falou sobre mapa não é território. E tá aqui, ó. Todo comportamento tem uma intenção positiva. E às vezes aquela pessoa que está defendendo com unhas e dentes sua ideia, alguém aqui acha que ela quer brigar com outra pessoa? Olha o que o Sérgio lindamente escreveu. A pessoa, ela quer ter um benefício próprio. Ela quer ter algo, expor a sua opinião, expor o seu conhecimento, né? E esse terapeuta, quando está lá no setting terapêutico, hein? Como será que esse terapeuta se põe à frente do seu cliente? Quando ele ouve do seu cliente algo ao qual ele não concorda. De vez em quando a gente fala aqui sobre a possibilidade de atender, acho que foi até na live da Lu, né, Lu, que a gente falou sobre atender um criminoso, um pedófilo, alguém que cometeu um crime mesmo, desses, que vai preso, que é julgado por um juiz, advogado e tudo mais. E, de repente, o terapeuta não concorda com aquilo e entra em um julgamento, né? Sérgio, usa o exemplo de um estuprador. Qual seria a intenção positiva por trás deste comportamento? E aqui eu trago uma história, Sérgio, de uma amiga minha, né? Ela é psicóloga. Os pais viviam em pé de guerra. Ele era abusivo, batia na mãe, feria todo mundo e gritava em casa na frente das filhas, da minha amiga e da irmã dela, que um dia ele mataria a mãe. Até que a mãe criou toda a coragem do mundo, juntou um dinheiro, saiu de casa, medida protetiva contra o ex-marido, divórcio. Porém, esse homem, ele tinha dentro de si uma verdade. Ele preferia ser um assassino do que um divorciado. Numa véspera de Natal, ele entrou na loja onde a mãe da minha amiga trabalhava como floriculturista e esfaqueou ela na frente de todos os clientes e matou ela ali. As meninas foram levadas em proteção de justiça, ficaram escondidas. Então, imagina assim, e duas moças, né, elas tinham ali na casa de 20 e poucos anos, elas terem que ficar encarceradas, protegidas, porque o pai, que havia acabado de matar a mãe, estava foragido e poderia atentar contra a vida delas. Foi justamente essa pessoa que me ensinou esse pressuposto de todo o comportamento tem uma intenção positiva. O pai foi preso, foi capturado, há uns 2 anos ele morreu também. Então, um estuprador, um assassino, ele tem uma intenção positiva. Na cabeça daquela pessoa, é preferível ser, eu vou chamar aqui de criminoso, tá, gente? Porque cometeu um crime, aquele que comete um crime. A pessoa prefere ser a pessoa que comete um crime do que um divorciado, uma pessoa que pode seguir a vida tranquilamente. O comportamento pode ser julgado. Esse vai lá para juiz, o juiz vai julgar. Agora, a intenção. Essa pergunta que o Sérgio fez aqui no chat é a mesma pergunta que eu faço para muito cliente. Eu, como terapeuta, olho para o meu cliente e digo, ok, eu explico o pressuposto para a pessoa, eu explico tudo isso que eu estou explicando para vocês e digo, agora pensa aí, qual é a intenção positiva que essa pessoa tinha? Será que era matar? Será que era ir preso? Ou isso foi uma consequência, como o Sérgio escreveu um pouquinho antes? E agora o Paulo traz aqui, a automutilação é nessa ideia também. A pessoa se machuca porque é algo que ela tem controle, a sua dor física, matar a própria dor. Hoje eu estou com um caso em atendimento.
uma menina que ela disse o seguinte para mim: eu não posso ferir o outro. Ela tem consciência de que ela não pode pegar um objeto e ferir o outro. Então, eu me corto. A pessoa se automutila, porque no desejo, a intenção dela era provocar dor no outro, a dor que emocionalmente está sendo criada nela, ela gostaria de fazer isso fisicamente no outro, mas ela entende que esse é um comportamento inaceitável na nossa sociedade. Ela não pode sair batendo nos outros. Então ela se corta, ela se fura com tesoura. Ela corta, faz riscos na perna, faz riscos no braço, porque ela não pode fazer isso para o outro. E aí, eu trago uma reflexão para você como terapeuta. Aqui do meu lado, eu tenho um monte de apostilas. Muitas apostilas que têm ali scripts de atendimento. E acho maravilhoso, principalmente para quem está começando a ter scripts de atendimento. Mas aí eu pergunto para você, terapeuta, agora. Quando você está diante de um caso, você estudou ali o caso do seu cliente, a anamnese, aquelas perguntas que você faz. E aí, qual é a sua intenção com o seu cliente? O que você deseja fazer com aquela pessoa? Vocês já pararam para pensar nisso? Na intenção sua como terapeuta para com aquela pessoa? A sua intenção é replicar uma técnica, a sua intenção é entender aquela pessoa. Lu escreveu lindamente aqui, ampliar as perspectivas. É isso, Gilson, fazê-lo sentir-se bem. E como que eu faço isso, Gilson? Eu posso fazer uma pessoa se sentir bem oferecendo para ela, sei lá, um chicletinho. É docinho, é gostoso. Faz a pessoa se sentir bem. Um chocolatinho. Eu tenho chocolatinho aqui, gente. Ó, não, peraí, peguei balinha. Tem um chocolatinho, eu dou um chocolatinho. Eu faço a pessoa se sentir bem. Essa é a minha intenção como terapeuta, gente. Tem o uísque, o uísque está mais longe durante, não dá para pegar aqui não. No setting terapêutico não tem bebida alcoólica durante. Pois é. Aí, ó, pergunta linda, adorei esse debate aqui no chat. Porque agora o Sérgio diz o seguinte: e se eu não gostar de chocolate? Como é que eu faço o Sérgio se sentir bem? Ele não gosta de chiclete, ele não gosta de chocolate. Balinha Sete Belos serve, Sérgio? E aí, quem sabe aqui, quem assistiu a abertura, né, durante o André falando, doutora Gisele, que é dentista, que não sei o que, aí a pessoa tá falando assim, nossa, uma dentista, tem chocolate, tem bala, tem chiclete do lado dela? Pois é, todo comportamento tem uma intenção positiva. O detalhe é que depois eu escovo o dente, gente. Lu, a solução sempre está dentro do cliente. Lindo isso. Nas horas vagas tem uma doceria, verdade. A gente provoca cárie, né, Gil? Não, tô brincando, gente. Gente, a intenção do terapeuta é entender aquele cliente, ajudá-lo, sim, Gilson, como o Gilson escreveu aqui, fazê-lo sentir-se bem. Agora, como você faz isso? Agora, esse é o seu comportamento. A gente brincou aqui de dar um chocolate, de dar uma bala, de dar um chiclete, mas como você faz isso? Muitas vezes a gente tem um arsenal de scripts, a gente pode comprar livros de scripts, e existem livros de scripts maravilhosos. Mas se você, perfeito, Sérgio, se você não entender o seu cliente, você pode ter o manual mais lindo de scripts do mundo. Não vai servir. Às vezes a gente pega manual de script, está escrito assim, script para depressão.
Será que todo mundo, todos os clientes vão dar certo com o mesmo script? Será que se eu repetir ipsis literis, o que eu fiz com a Andréia, com a Marcinha, vou fazer com a Lu, o resultado que eu vou ter é o mesmo? O André balançou a cabeça aqui, não. Eu concordo com o André. Por isso que eu estou trazendo esse pressuposto agora para você, terapeuta. Antes de começar, às vezes, um processo com um cliente, eu convido você agora, a partir de hoje, né? O que você não tinha consciência no passado, está tudo certo, mas a partir de agora, para ali, pega, né, o seu prontuário do cliente e lê agora a sua anamnese. Lê o que você escreveu ali, agora com outros olhos. Aquela perguntinha que você fez lá, quais são os seus vícios, para quem pergunta isso para o cliente. O que será que aquela pergunta está dizendo para você? Por que será que esse cliente tem um vício? E mais, olha que pergunta linda. Para que esse vício existe na vida do meu cliente? Para que esse medo está ali? Para que essa briga com fulano está ali? Para que essa dependência desse meu cliente? Olha quantas respostas novas. Talvez agora, como o Sérgio disse aqui, terapia personalizada. Agora você começa a personalizar uma terapia para o seu cliente. Você começa ali, agora, olhar com outros olhos para o que o seu cliente falou. Janaína escreveu há pouco, ampliando a sua consciência através das reflexões e tomada de consciência através das suas percepções, das suas vivências. E aí que está. O terapeuta tem vivências. O terapeuta tem lentes. E se as nossas lentes como terapeuta estão embaçadas, a gente não consegue enxergar muito bem. E aí eu trago a última reflexão dentro deste pressuposto. Todo comportamento tem uma intenção positiva, inclusive na sua vida pessoal. Para e olha aí um minutinho a sua vida pessoal. Paulo, lembrar que os clientes não fizeram os mesmos cursos que nós. Exato. O cliente não tem percepção. Não tem como eu chegar e vou fazer bagunça aqui, gente, porque eu tô com os livros aqui do Bandler pertinho de mim. Não tem como eu pegar um livro do Bandler, né, que são os primeiros livros que eles escreveram, e falar para ele assim, mas espera aí, você não aprendeu lá sobre PNL e a transformação do significado? Como assim? Você não sabe disso? Você não leu lá no livro que fala sobre intenção, sobre necessidade? Opa, gente, espera aí. O cliente não fez o curso, ele não entende isso. Lu, vivência é uma palavra super chave na perspectiva dela, na minha também, Lu. Estamos juntos nessa. Lilian, boa noite, bem-vinda aqui. Agora eu vi a Lilian aqui no cantinho, gente. Tá aí. A nossa vivência como ser humano, muito além de ser terapeuta. Boa noite, Ronald, muito bem-vindo. Muito além de ser terapeuta, eu também sou ser humano. Eu tenho toda uma vivência por trás de mim, eu tenho todo um know-how por trás daquilo que eu faço. E aqui eu vou bater naquela velha tecla que a gente de vez em quando bate aqui, da importância do terapeuta fazer terapia. Acredito que se colocar no lugar do outro é muito importante. O Claudinei escreveu, Sérgio, com a frase linda de Jung, é a minha frase favorita, Sérgio,
domine todas as técnicas, mas não se esqueça que você está diante de um ser humano, né? A frase de Jung, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Porque é isso. Nós somos também um ser humano. Na live da Lu, a gente discutiu, corre lá no YouTube, gente, para assistir a live da Lu, que foi linda, linda, linda de emoção, falando sobre emoções. Lá, a gente falou sobre o atendimento, sobre, de repente, o terapeuta não se sentir bem em atender um determinado tipo de caso e tá tudo bem. Nenhum terapeuta é super-herói. Se você está vestindo o arquétipo do Salvador, sinto muito. Tua vida está meio fora de fluxo. Talvez você precise aí dar uma ajustada na rota da sua vida. Porque não dá para salvar todo mundo. Não dá para salvar todos os clientes. E lembra que eu falei que a gente já ia falar de amigos? Tá aqui. A gente também não salva todos os nossos amigos. A gente não salva nossas famílias. Quisera. Pudera. Mas não salvamos. E aí, para e pensa aí, gente. Vocês são terapeutas, né? Pensa um segundinho aí naquele churrascão de família. Naquela dica que você deu para aquela prima. Pro primo. Pro tio. Você tá vendo lá o tio e a tia tendo uma DRzinha ali no canto, agora você já chega ali e quer dar uma ajudadinha, né? Porque tu é terapeuta, né? Tu entende que todo comportamento é uma intenção positiva. Aí você chega ali, tia, mas todo comportamento é uma intenção positiva. Olha a intenção positiva do tio, tia. Primo, briga com o filho, não. A birra dessa criança aí, tem uma intenção. Quem é que nunca? Lu sorriu, Lília deu uma risadinha e eu levanto a mão. Quem nunca, gente? Todo comportamento tem uma intenção positiva. Qual é a tua intenção positiva quando você quer lá dar ajuda para quem não está te pedindo ajuda? Se intrometer aonde você não está sendo chamado. Tem uma intenção positiva. Você gosta de ver o tio que você gosta, a tia que você gosta brigarem? Eu não gosto. Eu quero que meus tios fiquem muito bem, porque eu amo minha família, gente. Mas de vez em quando a gente olha para o negócio e fala, é o que é. Ninguém me chamou. E eu ainda brinco aqui em casa que eu digo assim, lá eu não sou terapeuta, lá eu sou sobrinha, eu não me meto na história. Se quiser terapia, indico. Tem um monte de terapeuta que eu estou olhando para a carinha de vocês aqui no cantinho da minha tela. Tem um monte de terapeuta, encaminho para lá, que parente eu não trato. Não dá. Às vezes a gente vê uma coisa e quer sair ajudando. Pai, mãe, irmão, marido, mulher, namorado, namorada, filho, não dá. Por mais que você tenha uma intenção positiva, não dá. E aí eu convido vocês a pensarem em algo. Vamos pensar nisso, em algo que vai vir lá no presente da saída. Aquelas pessoas que em algum momento te feriram de alguma forma. Sabe? Alguém que às vezes foi ríspido com você, ou que te falou algo que doeu, sabe? Que você olhou para ela e falou assim, nossa, não precisava disso, né? Nossa, eu sou tão boa com essa pessoa. Por que será que essa pessoa está fazendo isso? Nossa, chamei para uma live e a pessoa nem apareceu. Nossa, falei de um curso lá, mó legal. E o Gilson indicou aqui a série Psi, ninguém nem foi lá assistir a história lá do paciente que confessou que era pedófilo, mas na intenção nunca tinha feito. Poxa, ele indicou a série lá, ninguém foi assistir. Tá indicando aqui, gente, tá no chat. Lê lá, grava aí o nome da série aí pra gente assistir depois na HBO. Sabe?
quantas pessoas ao longo dos nossos dias nos ferem de alguma forma, ou a gente se sente ferido de alguma forma. Esse entendimento transformou o meu jeito de ver a vida, me ensinou a não julgar as pessoas. Sérgio resumiu aqui esse pressuposto. Quando a gente começa a entender que o comportamento do outro tem uma intenção, a gente começa a enxergar com outros olhos. Agora, a gente começa até não julgar, porque a gente fala assim, será que essa pessoa está fazendo isso? É contra mim mesmo? O que ela está fazendo? Ela está querendo ter um benefício próprio para ela. O que será que ela está ganhando com isso? Para que ela está fazendo isso? Só que aqui existe uma chave muito importante que eu quero que vocês entendam. Entender que todo comportamento tem uma intenção positiva, então agora eu compreendo, eu entendo que existe uma intenção positiva ali. Só que compreender, entender, não quer não, dizer, aceitar e concordar. Eu entendo que o pai da minha amiga tinha por intenção positiva ser visto como um assassino do que ser visto como uma pessoa divorciada. Eu entendo. Não quer dizer que eu preciso concordar com isso. Entender é uma coisa. Aceitar e concordar é outra. Pensa ali numa relação abusiva. A pessoa, né, se desconectou daquela relação abusiva. E agora ela entende que, eu vou chamar de abusador, né? Tinha uma intenção positiva de causar o abuso. Tem uma intenção positiva, mas eu não sou obrigada a concordar. Eu não sou obrigada a continuar com aquele indivíduo. No comecinho eu citei um caso de uma das minhas clientes. Mas eu tenho que me separar dele? Não tem não. Só que eu fui ajudando ela a entender que o discurso dela não conectava com o comportamento. Ao mesmo tempo que ela falava que queria ficar com a pessoa, ela se via junto da pessoa, ela entrava em parafuso. A coisa não conecta. Então, não adianta eu ter uma intenção e me comportar de outro jeito. Eu quero continuar com a pessoa, mas não quero que a pessoa continue sendo um abusador comigo. Eu não tenho controle no comportamento do outro. Até aqui, temos alguma dúvida? Comentário, eu só estou vendo a Lu, Marcinha e a Lilian. Bota aqui no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, ou abre o microfone e pergunta. Na realidade, o Gilson, quando ele comentou da série lá do PCI da HBO, que o paciente confessou que era pedófilo, mas só na intenção, nunca tinha feito. Aí ele pergunta, a intenção, nesse caso, era ou não positiva? A intenção sempre é positiva. A intenção sempre é positiva, Gilson. Então, supor, no caso desse pedófilo que nunca cometeu vias de fato, ele nunca abusou de uma criança. A intenção era ter algum tipo de prazer. Então, o fato de imaginar aquilo gera nele um prazer. É uma intenção positiva. Quando a gente brincou do chocolate, a gente brincou da balinha, a gente brincou do chiclete. O que tudo isso tem em comum? Açúcar. Açúcar é prazeroso. Ele desperta na gente neurotransmissores de prazer. O mesmo, um vício, ele tem uma intenção positiva. É de ter um prazer interno. Só fazemos o que fazemos porque traz algo bom. O Sérgio acabou de colocar aqui no chat.
Aí talvez alguns vão falar assim, ah, mas fumar pode causar um câncer de pulmão, um câncer de laringe. Pode. Isso é uma consequência. Isso advém de algo que eu fiz. Algumas pessoas vão ainda dizer assim, prefiro ter XPTO do que parar de fazer ABCD. O prazer é maior que tudo. O centro de recompensa daquela situação é maior. Por isso que a intenção é sempre positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. O comportamento pode não ser positivo, gente. A intenção é. A intenção é o recurso que o ser humano tem para compensar algo que está lhe causando uma insegurança. Por exemplo, a Lu colocou aqui no bate-papo. Então, uma pessoa que vai para a briga, ela discute com todo mundo, ela tem uma intenção positiva ali. O comportamento é brigar, é discutir, é falar. Mas a intenção dela é ser ouvida, é não ser feita de boba, é não, sabe? Não se mostrar insegura diante do mundo. Sérgio levantou a mão. Bora lá, Sérgio. Boa noite, galera. Então, coloquei bastante coisa no chat aí, né? Porque realmente é algo que mudou minha forma de pensar, tanto pessoalmente como profissionalmente, né? Em tudo, eu estou generalizando mesmo. Se você olhar, existem intenções positivas. Todas as pessoas só fazem o que fazem porque realmente algo dentro dela é prazeroso. Né? E quando eu coloco esse exemplo do estuprador para mulheres, né, por exemplo, muitas clientes minhas falam assim, eu não vejo coisa boa nisso. Aí eu tenho que ajudar. Né? Eu falo, olha, pode ser que essa pessoa fez por prazer, se sentir mais homem, se sentir encorajado, se sentir o cara, não sei. É dentro dele. O comportamento é terrível. Tem que ser julgado, tem que ser condenado, tem uma consequência por isso. Mas a intenção dele, para ele, foi a melhor possível. E quando eu comecei a entender isso, caramba, a minha mente abriu assim. Porque eu falei, caramba, vou colocar um contexto, igreja. Caramba, tem tanta coisa que acontece na igreja que se a gente for olhar, peraí, só fazem o que fazem porque estão achando que tá bom. Né? E aí, como a Gisele falou, cara, não é porque eles fazem isso e você já sabe que deve ter uma intenção por trás daquilo, que você também deve concordar. Mas se a gente conseguir entender, conversar com essa pessoa, né, através de um diálogo legal, uma pergunta, a PNL aqui, fugiu da mente, um metamodelo, que você conseguir aplicar legal ali, você já consegue entender um pouco da intenção positiva dessa pessoa, e aí você pode auxiliá-la, fazendo com que ela tome outros tipos de comportamento que também vão exercer o mesmo prazer. Cara, isso mudou a forma de trabalhar, a forma de ver as coisas. Foi incrível. Gi, muito legal essa matéria que você está dando aí. Exatamente isso, Sérgio. Obrigada pela sua contribuição. Adoro depoimentos ao vivo. De quem fala a mesma língua que a gente. Intenção positiva. A gente gosta de estar junto daqueles que não são iguais. Gente, essa história assim de os opostos se atraem só serve para pilha, tá? A gente gosta mesmo é de quem é parecido com a gente. Por isso que as comunidades vão se formando. Qual é a intenção positiva do Praticadamente? Contribuição. É contribuir conhecimento. Não adianta, gente, eu sentar e estudar, ter um conhecimento e não ter para quem passar. É muito pequeno a gente ter um conhecimento e não ir adiante, não levar isso para um cliente. Ah, mas eu preciso fazer mais um curso. Ah, eu preciso fazer mais um outro curso. Gente, eu já vivi essa vida, eu já sei como é que é, tá? Enquanto a gente não vai lá e bota a cara a tapa e vai atender o primeiro,
Daqui a pouco a gente tem uma lista de 253 cursos e nunca ajudou ninguém. Aí eu te pergunto, qual é a sua intenção positiva ao estudar o que você estuda? É só para você? Você foi estudar o que você foi estudar para salvar papai, para salvar mamãe? No grupo lá de neurosistêmica, esses dias eu recebi o contato de uma pessoa muito querida e falou assim, eu estou estudando isso. Ela começou a estudar porque ela queria ajudar a irmã. Já entendeu de cara que ela não vai ajudar a irmã. E aí, conversando comigo, eu virei para ela e falei assim, que tal você se mudar? Você ser o seu maior case de sucesso. Para que agora as pessoas olhem para você e falem assim, eu não sei o que você fez, mas eu quero esse negócio para mim. Eu não sei o que é que você foi fazer da tua vida, mas isso daí é legal. Viu? Você pode fazer um tratamento comigo? Olha, irmã, eu não posso te tratar, você é minha irmã. Ainda mais se for irmã mais velha, né? Ordem de hierarquia, irmã mais velha não dá. Mas eu tenho um amigo para quem eu posso te indicar. A gente conversa com amigo, ó, se me manda uma pessoa aí da tua família, eu atendo de graça, tu atende minha irmã de graça. A gente faz uma troca. Faço isso com muitas pessoas. É um prazer muito grande para mim. Agora a gente precisa entender para que a gente está fazendo o que está fazendo. Cris colocou aqui, estou estudando para me mudar. Se puder ajudar os outros, será ótimo. Sempre foi para mim primeiro. Gilson, bora lá. Não, estava atendendo um paciente hoje, uma paciente, né? Não com a hipnoterapia, mas com psicanálise. E depois de algum tempo, né? Hoje ela vai falar de mim. Ela percebeu que ela ajudava todo mundo, fazia um monte de coisas, mas não percebeu que as pessoas usavam ela por causa disso, né? Manipulavam ela. E um dia ela tinha que cozinhar e ela falou, não, hoje eu não estou afim de cozinhar. Então a irmã dela disse, essa terapia não está te fazendo bem, não. É incrível, né? Pois é. Aí a filha dela vira, vem cá, o que você falou de mim para o seu terapeuta? E ela respondeu, olha, eu não faço terapia para falar de você, faço terapia para falar de mim. Perfeito. Todo comportamento tem uma intenção positiva. E aí a gente para e pensa assim, a gente tem algumas dores, né? Algumas feridas que são muito comuns a todos os seres humanos, né? Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e exclusão. 5 dores muito comuns. E aí às vezes a pessoa diz assim, nossa, mas você vivia uma vida ruim, nananá, nananá, por que você não saía dessa? Isso é muito comum, essa pergunta de quem está no meio externo, né? Então, eu não sei se acontece para vocês, mas às vezes acontece para mim, a cliente chega, normalmente são mulheres, e diz algo para mim assim, todo mundo via, menos eu. Ai, porque isso acontecia, nossa, eu era tão burra. Mas existia uma intenção nela também em aceitar aquilo. Nossa, mas como pode uma pessoa aceitar um relacionamento abusivo, uma agressão física? Né? Às vezes a gente vê mulheres que no noticiário, a mulher apanha, mas ela continua casada ali com aquela pessoa. E aí quem está de fora julgando a história fala assim, mas por que não sai disso? Porque existe uma intenção. Existe algo ali que está servindo. Então, esse caso que o Gilson trouxe da pessoa que ali era manipulada pela família. E até algum momento, até aquele momento que ela tem consciência disso, ser manipulada era bom. Tinha uma intenção positiva também nela em ser manipulada, deixar-se manipular. Não sei, pode ser que precisava ser aceita, precisava ser reconhecida, aprovada, enfim. Mas qual era a intenção dela? E aí, de repente, quando ela começa a mudar, o meio externo, agora fala assim, epa, peraí, o que está acontecendo aqui?
E aí eu já passo para o outro pressuposto que vem completar esse aqui. Todo comportamento é útil em algum momento. Vou repetir. Todo comportamento é útil em algum momento. Então, vamos voltar lá naquele churrascão da família, que você viu o tio e a tia brigar, e você foi lá, não, tia, mas o tio tinha uma intenção positiva. Oh, tio, não. O seu comportamento de ir lá ajudar, ele é útil. Pode não ser o momento certo, mas naquele momento era o recurso que você tinha. E aqui sempre vem aquela frase famosíssima do Cortella, né? Faça o melhor que você tem com o recurso disponível no momento. Então, se você só tem PNL, só fiz um curso de PNL, Gi, ajuda pessoas com PNL. Ah, eu fiz o curso do Bambambam da hipnose. Põe aí o nome do Bambambam que você acha da hipnose. Usa hipnose. Ah, eu sou psicanalista. Usa psicanálise. Ah, eu sou psicólogo. Usa psicologia. Não importa. Usa o recurso que você tem naquele momento. Sérgio, um arroz com feijão bem feito mata a fome de muita gente. Eu vou completar a tua frase. Sérgio. E ninguém está vendo qual é o prato que você está servindo. Se você está servindo num prato com folha de ouro em volta, ou se você está servindo no marmitex esse arroz com feijão, ou se você está servindo num pratinho descartável. Quem está com fome não está vendo aonde esse arroz com feijão está sendo servido. Ah, mas eu preciso ter uma cadeira de R$5.000, eu preciso ter uma estante de livros atrás de mim. Será? Lili até coçou a cabeça ali. Será? Será que aquilo que você já tem aí não é suficiente? E aí eu te pergunto, qual é a sua intenção positiva em não pôr isso em prática, hein? Ah, não tem. Tem. Aqui você pode trocar por outra palavra, ganho secundário. Ganho secundário. Ao deixar de atender alguém, o que você está ganhando com isso? Quando você diz assim, ah, não, eu não posso fazer isso porque eu não sei, talvez em algum momento foi útil para você dizer que não sabia. E agora você está repetindo um comportamento que você conhece. Eu coloquei aqui a imagem de uma criança chorando, né? Então, tem aquelas velhas frases assim, homem não chora, para de chorar, engole o choro. Gente, choro é o primeiro comportamento que você aprendeu na sua vida para chamar a atenção de alguém. Quando você era bebê, sua fraldinha estava suja, você chorava. Você estava com fome, você chorava. Você queria dormir, estava todo mundo lá te enchendo o saco lá, um pega no colo, o outro pega no colo, você chorava. Você queria ser protegido por papai e mamãe, você chorava. A Andréa colocou, nasci chorando. Muita criança já nasce chorando. Ninguém precisa ensinar ela a chorar. Ela já nasce chorando. Papai, o médico dá ali uma chacoalhadinha na criança, ela já chora. Se é um comportamento útil quando você nasceu, será que não é útil hoje quando você tem 20, 30, 40, 50 anos e você precisa externar algo que você não sabe como falar? Será que aquele choro da criança ali de 8, 9, 10 anos que está nervosa com algo e começa a chorar, será que esse comportamento não é útil para ela? Qual é a intenção positiva por trás desse choro? Ou do seu cliente que está na sua frente e de repente começa a ter uma abreação. Ele começa a se espernear, se debater, sabe? E tem uma abreação. Em que momento da vida será que ele aprendeu
que aquilo ajudava a pôr para fora? Será que foi naquele momento que ele aprendeu que não podia falar? Mocinha bonitinha não fala palavrão. Aí chega na sua frente, naquele momento do ímpeto, aquela pessoa começa a disparar um monte de palavrão. Você aprende palavrão com a pessoa ali, né? Você vê aquela senhora recatada, toda bonitinha, assim, e de repente começa a falar um monte de palavrão. Você olha e fala assim, meu Deus, de onde saiu tudo isso, gente? Olha, isso eu não conhecia. Por quê? Em algum momento estava ali, enquanto a pessoa não tiver novos recursos, ela usa o que ela tem. Gente, na terapia, nós vamos ensinar o cliente novos recursos. Aquele comportamento, então, fumar, foi útil até aquele momento. Era o recurso que ela tinha. Agora você vai trabalhar as emoções por trás daquele cigarro, os hábitos, enfim, você vai fazer a sua terapia. Agora você tem que dar recurso para essa pessoa. Ela tem que entender, tem não, né? É uma possibilidade ela entender que existem novas formas de atingir uma palavra que o Sérgio usou aqui algumas vezes, a recompensa, o prazer. Entender uma dependência emocional que agora ela pode conquistar uma vida incrível pela frente, sem ficar dependente lá atrás. Agora esse é o seu papel como terapeuta. Até aqui, meu povo, temos dúvidas e perguntas? Comentários? Porque nós estamos chegando... Vai lá, Gilson. Oi, não, só uma observação aqui, partindo disso aí. Faz muito sentido, porque eu sou fumante. Quem me ensinou a fumar foi minha mãe. Minha mãe não está mais entre nós, né? Então, foi a psicanálise que me ajudou a perceber isso. Como foi ela que me ensinou a fumar, eu fiquei preso, etc. E agora para largar? Entendeu? Ou seja, vai ter que trabalhar muito fortemente esse sentimento inconsciente de que devo alguma coisa à minha mãe. E não posso simplesmente ignorar aquilo que ela me ensinou. Então, é só como um exemplo aí para essa sua colocação. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar esse exemplo conosco. Gilson, muitas vezes o cliente, né? Eu vou colocar o cliente aqui, eu vou dissociar um pouquinho a história. O cliente, por honra, por amor, pai, mãe, tio, tia, vovó, professora do primário, não importa. A gente fala muito de papai e mamãe, mas não é não. Só papai e mamãe, tá, gente? Mas em honra a alguém, ele começa a repetir padrões. Eu tenho uma outra cliente, a avó ensinou ela a fumar aos 13 anos. E ela diz assim, toda vez que eu fumo, eu me conecto com a minha avó. Agora ela precisa entender que existe uma outra conexão. E essa é uma cliente que ela parou o tratamento. Ela interrompeu. Ela falou assim, não quero. E é um direito dela. Quem sou eu no mundo para pôr uma arma na cabeça dessa pessoa e falar, você tem que parar de fumar? Eu não faço isso, tá, gente? Meu cliente tem livre-arbítrio, ele escolhe o que ele quer. Agora, a partir do momento que o cliente quer, Gilson, sim, em algum momento, aí fizer sentido a mudança, você vai encontrar meios de fazer a mudança no seu tempo e no seu momento. O mais ridículo é que ela parou. E ela... Aí, de repente, ela se voltou contra mim. Ela falou, uma das coisas que eu vou levar para o túmulo é o remorso que eu tenho de ter te ensinado a fumar. E nem isso foi suficiente para me fazer parar. E tá tudo bem. Gisele, o Ronald está querendo fazer uma pergunta aí para você. Eu tô vendo, só estávamos concluindo aqui o Gilson. Ronald, eu bora pensei lá. que você não estava vendo aí. Tô vendo, fica aqui, ó, em cima, a mãozinha ali. Eu tô vendo ele já com o bracinho até cansado de ficar levantado.
Tipo, eu só queria compartilhar mesmo um ponto que você colocou aí, Gisele, que eu acredito que para mim, da PNL, foi o que eu diria que mais transformou minha mentalidade, meu comportamento assim de forma assim bem drástica. Não foi nem tanto assim as técnicas, mas muito mais o pressuposto que é principalmente a questão de você ter opções, de você ter escolhas é melhor do que não ter nenhuma. E isso para mim é uma coisa assim que quando eu penso hoje em dia, assim, seja em questão de relacionamento, seja em questão de comportamento, é uma coisa assim que muda completamente quando você realmente utiliza isso. E uma coisa que já aconteceu, inclusive em atendimentos, que eu já percebi, foi a seguinte coisa, Gisele. Muitas vezes, o cliente, ele nem sequer tem um entendimento que ele pode ter escolhas. E ele não consegue nem sequer acreditar que consegue ter escolhas, sabe? E quando você apresenta outras opções e possibilidades, ele fala, caramba, isso realmente é possível? Dá para ter outras opções? Então, assim, é a mesma coisa dos comportamentos que a gente tem. Então, para a pessoa, ela não consegue ver uma outra coisa que, tipo, não tem outra opção que faça mais sentido para ela do que aquela. Então, não tem nem nexo para ela mudar, entende? Então, quando você começa a ter novas opções e que realmente, assim, de fato, são opções que para ela façam mais sentido, que muitas vezes dão até mais prazer do que o que ela fazia, cara, isso realmente é uma coisa que ela coloca, poxa, isso agora tem sentido eu talvez criar essa mudança. Então, uma coisa que eu percebi muito é que realmente essa questão da PNL de apresentar opções e escolhas é uma coisa assim bem diferente assim do que eu não vi em outros lugares, sabe? Que para mim até hoje é uma coisa que eu sempre tento pensar em qualquer situação. Aconteceu uma situação chata, talvez uma coisa que eu nunca esperava. Olha, beleza, mas tem outras opções. Então, eu gosto muito de pensar nessa possibilidade. Perfeito, Ronald. Se vocês quiserem, mas aí vocês vão ter que pôr lá no grupo esse pedido. Eu volto em outras lives aqui, trazendo os outros pressupostos da PNL. Para a gente discutir assim, ó, 1 hora, 1 ou 2 pressupostos. Nem que a gente conecte pressupostos que sejam parecidos, como todo comportamento tem uma intenção positiva e todo comportamento é útil em algum momento. A gente traz aqui mais alguns pressupostos, porque assim, quando a gente lê os 16 pressupostos, gente, todos eles estão interconectados. Todos eles têm conexão um com o outro. Porque se agora a gente falou de 3 pressupostos, eu falei de 3 pressupostos aqui. Mapa não é território. Então eu entendo que mapa não é território. A opinião não é lei. Todo comportamento é útil em algum momento. Então, quando aquele ser humano está defendendo o mapa dele, ele tem uma intenção positiva. E o comportamento dele é útil. Opa, peraí, agora eu já comecei a entender um indivíduo só com 3 pressupostos. Eu já comecei, então vem lá meu cliente falando do pai, do avô, do tio, blá, 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 blá. E aí eu falo assim, tá, isso na opinião dele, né? Na opinião dele. Qual será a intenção do seu tio falar isso para você? Pronto, eu já usei 2 pressupostos que trouxeram uma reflexão para esse meu cliente. Resolveu o problema dele? Provavelmente não. Mas agora ele já tem escolhas. Tá aí o outro pressuposto que o Ronald nos trouxe. Ter uma escolha é melhor do que não tê-la. É um outro pressuposto da PNL. Então agora eu mostro para essa pessoa que existem opções. Às vezes a pessoa, Lu, tô vendo sua mãozinha levantada. Segura o braço aí, para não cansar, apoia na mesa. De repente, eu mostro para esse cliente que ele tem mais escolhas de prazer, que ele pode, talvez, trocar o chocolate por uma, sei lá, corrida. Vai despertar nele neurotransmissores semelhantes. Eu mudo de onde ele tira o prazer. Ai, Gisele, mas chocolate é mais gostoso. Gente, eu também gosto. Desculpa. Gosto muito mais de chocolate do que de corrida. Porém, eu entendo que existe um limite de chocolate, que exercício físico também é bom. Agora, o cliente precisa entender isso. Bora lá, Lu, vem cá.
Então, eu queria trazer uma coisa, compartilhar com vocês, mas vai sair um pouquinho, não tanto, mas um pouquinho do assunto. Não sei se o André quer encerrar a live, se já está na hora, a gente passa, deixa para o depois da live, ou se a gente coloca aqui, vocês que sabem. Bora lá. Já pôs na roda, vamos embora. Tá, é sobre inteligência artificial. Não sei se vocês estão acompanhando isso em neurociência, enfim, as coisas que estão acontecendo, mas aonde que casa isso com esse assunto que a gente está tendo aqui? A inteligência artificial, ela informada formada pelo homem. Então, por exemplo, ele dá livros e mais livros, conteúdos, pesquisas, enfim, pega todo o material, dá para essa inteligência artificial ler e reter esse conteúdo para que ela forme um preenchimento, uma lacuna de uma comunicação, como se tivesse uma frase que eu tenho que fazer. Por exemplo, se eu falo assim, se tracinho quiser, vai dar certo. Né? Como que vocês preencheriam essa lacuna? Se tracinho quiser, vai dar certo. Tem alguma sugestão aí? Deus. Se Deus quiser, vai dar certo. Esse é uma informação que você obteve na sua cultura, com os seus pais, ou com seus tios, ou na escola, enfim. É alguma coisa que te informaram, veio de fora, você deu um significado e começou a fazer sentido, né? Aí eles fizeram uma pesquisa onde a inteligência artificial ela avaliava por radiografia do cérebro, né, em cortes, a raça daquela pessoa, daquela radiografia. E o acerto da inteligência artificial era muito maior do que o acerto de cientistas médicos. E aí eles começaram a procurar como que chegava a esse resultado, a esse percentual de assertividade tão grande, né? Porque a máquina retém toda aquela informação, mas ela escolhe por algum algoritmo que ela mesma fez que aquela palavra é a mais adequada, que aquela conclusão, que aquele sentido que ela está dando. Bom, saindo da inteligência artificial, vindo para o ser humano. A gente nunca vai saber qual que é ou intenção positiva ou sentimento que o cliente tem, com um mapa nosso, por mais amplo que ele seja, por mais anos de atendimento que você tenha, né? Então, por quê? Porque ele foi formado de uma forma e tem as informações. Então, assim, se fosse uma máquina, o logaritmo que ele fez para chegar naquele comportamento, naquela disfunção, naquele jeito de ser, né? Foi criado individualmente, né? Porque isso eu uso muito no meu conceito para lidar com os clientes, que assim, não importa as circunstâncias, cada indivíduo age de uma forma perante uma circunstância. Então, não adianta falar assim, olha, em tal circunstância, a pessoa foi abusada, então ela precisa tal coisa. Não, a gente não sabe o que ela precisa, né? A solução está dentro dela, a gente dá o recurso para ela usar o próprio recurso interno, né? É meio complexo tudo isso, mas vem a calhar com o que o Sérgio falou, com o que outros falaram, de que
Gostei muito do que o... Deixa eu achar ele aqui. Foi embora? O Ronald falou, mudei minha mentalidade, né? É isso, a gente traz o cliente para ele mudar a mentalidade. Como mudar a mentalidade? Ampliando, ampliando, ampliando. E eu acho que enquanto a gente estiver vivo, a sabedoria está em ampliar o mapa, né? Para você ver de outras formas, outras formas, outras formas. Obrigada aí pela oportunidade de falar. Lu, incrível a sua contribuição. Gente, eu sou apaixonada pela Lu. Adoro as lives dela. Adoro. Gente, é isso. Quando a gente pensa em máquina, a máquina, ela está lendo dados, ela está lendo uns e zeros. Ela não tem o componente humano que agora nós temos. E um ser humano não é igual ao outro. Mesmo que esse tem depressão, a depressão de um é por causa de uma coisa, do outro é do outro. E se a gente não observar agora o componente humano, eu sempre brinco, eu tenho uma varinha de condão aqui, não tem como fazer pirlim, pim, pim, plim. E de repente agora o problema do meu cliente está resolvido. Não tem como. Agora eu tenho que olhar esse ser humano como ser único, entender que aquele comportamento dele, de repente fumar, é útil para ele. Eu, como profissional da saúde, antes de ser terapeuta, sou dentista, então eu fui lá e estudei órgão, célula. Eu fui estudar isso, eu fui estudar como um câncer se origina. Eu entendo o quanto deletério é para o organismo daquele indivíduo. E se ele me perguntar como forma um câncer, eu consigo explicar para ele. Agora, isso é a minha compreensão. Não tem como. Gente, empatia não é calçar o sapato do outro. Não tem como. Eu calço 33, eu duvido quem aqui consegue calçar um sapato meu. Duvido que o pé do Durante entra no meu sapato. Se não entra no meu sapato físico, não tem como Durante entrar na minha vida para viver o que eu vivi. Porque eu cheguei onde eu cheguei por causa da vida que eu vivi. Não tem como eu querer viver a vida do Sérgio, eu querer viver a vida da Lu. Ah, mas o problema é meio igual. Meio não é igual. Porque a minha vida é minha vida, a sua é a sua, do seu cliente é a do seu cliente. Por mais que você seja o seu caso de sucesso, você tenha ali algo que você transformou na sua vida e que você tem recursos agora para transformar na vida do seu cliente. A vida do seu cliente é do seu cliente. Ele chegou ali com o sapato dele, não queira calçar o sapato dele porque não cabe. Não tem como você viver a vida que ele viveu. Ah, mas esse foi abandonado pelo pai, esse foi abandonado pelo pai. Beleza. Mas como era esse abandono para esse e esse abandono para esse? Porque às vezes você olha um abandono e a pessoa não está nem aí com o abandono. Tipo, a pessoa prefere ser abandonada do que ser humilhada. Entende? Mas foi abandonada pelo pai, na sua percepção. Você olha e fala assim, ah, não tem pai. Esse não tem pai, vou fazer igual. Vou pegar aquela dinâmica ali do livro e vou fazer igual. O significado é dado pela mente de cada um, pelas crenças, lindamente falado pelo Ronald. Mudei minha mentalidade. Enquanto a pessoa não mudar a mentalidade, é dela, é única. Bora lá, Sérgio, vem cá. Para complementar mesmo, a Luz colocou aí muito bem colocado, parabéns. E aí, colocando também a ideia de que isso é fazer terapia sob medida, né? É individual, é saber que cada pessoa sente de um jeito, não adianta. A Lu está com ansiedade, a Gisele está com ansiedade, as duas vão ser diferentes, não tem como as duas bater com as mesmas coisas, não, pode ser parecidas, mas parecidas não é igual, né? E a mágica, o interessante de nós, terapeutas, pelo menos eu acho incrível isso, é quando a gente mostra para o cliente as possibilidades e ele fala, como eu não pensei nisso antes? Caramba!
que legal, agora eu estou pensando diferente. Quando isso acontece, cara, assim, é mágico. Porque a gente tem algumas ferramentas que apenas destrava aquilo que já está dentro da mente, né? Eu gosto de falar que a mente, os nossos problemas estão na mente, mas as soluções também estão ali. Então, nós só direcionamos. Olha, existem essas possibilidades aqui. Qual é a melhor para você? Isso aí. Perfeito. A gente está chegando no fim, a Lilian levantou a mãozinha ali, né? A Lilian vai querer cortar a gente. Rapidinho. Eu não vou cortar, não. Eu vou contribuir e vou dar uma cortada, que realmente é só, né? Eu lembrei aqui, vocês me fizeram lembrar, não sei se vocês viram uma reportagem, uma entrevista com o Miguel Nicoleles. Eu gosto muito de assisti-lo. E ele fez uma colocação muito interessante com relação a máquinas, né? E a Lu me fez lembrar disso. Ele disse que teve um experimento que eles estavam fazendo com carros e a inteligência artificial resolvia tudo quanto é situação com o carro, não deixava acontecer acidente com o carro, colocando ele como motorista, né? E aí ele, nesse experimento, ele falou assim, tá bom, então coloca agora esse carro de cabeça para baixo na pista. Aí, numa outra posição ali, que não estaria totalmente fora do normal. E aí, o que aconteceu? O carro passou por cima no experimento. Aí ele quis mostrar o seguinte, que por mais que as máquinas sejam precisas, exatas, e façam tudo, o que elas fazem, teve um homem que programou. Teve um ser humano que programou. Que elas chegaram àquela perfeição porque foram vários estudos que fez elas chegar naquela perfeição. Porém, ela nunca vai conseguir substituir porque nós conseguimos a gente consegue sempre ter uma expertise, uma intuição, algo. Vocês podem ver que às vezes a gente está atendendo alguém e do nada a gente resolve fazer um procedimento ou falar alguma coisa que não tem nada a ver, ou fazer uma técnica que, de repente, se quem está vendo de fora fala assim, eu não sei por que fulano resolveu fazer isso, e a gente faz a pessoa virar a chave. Porque nós temos uma intuição, ou o nome que queiram dar, que faz toda a diferença. Né? É isso que eu gostaria de contribuir aí. E realmente a gente está se alongando. Gia, vai ter que fazer em 2, 3 etapas aí. Vou abrir para o Gilson falar. Já, Gilson, deixa eu só explicar o que é esse slide que está aqui da dinâmica online. Assim que terminar a live, eu vou fazer uma dinâmica online com quem quiser participar. Só que a dinâmica não será gravada. Ah, Gisele, mas eu não pude participar no ao vivo. Eu sei, eu entendo, eu compreendo que você não pôde participar no ao vivo. Porém, existem coisas que só dá para fazer no ao vivo, tá? Então, quem quiser participar, não é obrigatório. Quem não quiser, tá tudo bem, pode sair. Porém, a gente vai fazer essa dinâmica que não vai ficar gravada, tá? Então, fica aqui meu convite, um presente para quem quiser participar. Gilson, bora lá. Oi, a minha contribuição é simples aqui. Existe um distúrbio mental muito difícil de se diagnosticar, que é a psicopatia, né? São pessoas que não têm culpa sobre nada, não têm empatia com ninguém, não se sentem responsabilizadas, etc. Ou seja, ou elas tiram vantagem ou não interessa para elas, né? E aqui nós só podemos diagnosticar psicopatia quando alguém comete um crime. Senão é proibido diagnosticá-lo como psicopata. Mas um cientista estava estudando isso, né? Tentando ver as condições físicas da psicopatia. E chegaram à conclusão, inclusive, da hipofuncionalidade da glândula, aquela básica, né? Que a gente chama de glândula cortical. Amígdala cortical. Então, o funcionário deles lá pegou, mostrou uma série de mapas e disse aqui. E mostraram para o diretor, né? Olha esse aqui. Não, esse aqui é um psicopata típico, de acordo com nossos estudos aqui. Aí todo mundo parou e ficou olhando para a cara dele. Mas por quê? Porque esse aqui é o seu mapa. Entende? Ou seja, o diretor do projeto
tinha todas as condições de ser um psicopata. E não se sentia um. Levou, inclusive, ele a escrever um livro sobre isso, etc. Então, estamos lidando com seres humanos, né? Não estamos prontos e acabados. A gente não tem um manual de instrução. Não é só apertar um parafuso, afrouxar uma porta, que tudo se resolve. É uma condição estritamente humana, né? Demasiadamente humana, como dizia Nietzsche. Exatamente. Meu povo, já passamos do nosso horário, essa live ficou compridona, falamos sobre bastante coisas, porém, trouxemos muitas contribuições aqui, e eu fico muito grata a cada um que trouxe contribuição no chat, ou abriu o microfone e falou um pouquinho com a gente. Minha gratidão para quem ficou até esse horário aqui, tanto aqui no ao vivo, quanto quem está assistindo a live aí, ou ouvindo o podcast. Fica meu muito obrigado para quem está assistindo. Aqui está na tela meu @Gisele Eugênio, meu Instagram, quem quiser me seguir lá, bater um papo, coloco alguns conteúdos lá para compartilhar um pouquinho daquilo que eu sei com cada um de vocês. E aqui eu vou encerrando, Andréia, encerra aqui a nossa live, para o nosso off. Perfeito. Ok, então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional e muito esclarecedora, certo? E espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados de todas as nossas próximas resenhas que teremos por aí. Agradecemos imensamente à doutora Gisele Eugênio e a todos que estão aqui presentes, e a você que está nos escutando no Spotify, e a você também que está aí assistindo no YouTube. Já deu seu like? Então dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente, e assim mais e mais pessoas terão essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Muito bom.